Prezados amigos e amigas, um bom dia para todos nós. Que o Senhor nos abençoe com a sua paz e que sintamos a presença viva de Jesus a nos envolver e a nos embalar a todos neste evento, neste encontro, neste momento de comunhão, que nos fortalece, que nos inspira para a jornada do Evangelho, para a caminhada da vida. Até então, o Evangelho, a vivência, a convivência com Jesus, havia sido constituída de momentos de alegria, de esperanças profundas, de contentamento interior. Embora uma ou outra dificuldade, muitas das vezes criadas por aqueles doutores da lei que ainda não compreendiam a mensagem do Mestre, o trabalho se desenvolvia de maneira profícua, erguendo corações e consciências para as esperanças do reino. Jesus, no entanto, sabia que a luta se aproximava, que os tempos difíceis e ásperos estavam por vir. E é assim que, em sua última viagem a Jerusalém, para a Páscoa, reúne os discípulos naquela reunião íntima que veio a ser conhecida como a última ceia, trazendo-lhes palavras muito doces, consoladoras, mas também firmes, preparatórias para os dias dolorosos e sombrios que se aproximavam. E findando essa reunião que ficaria gravada para a história do cristianismo, para os séculos por vindouros, Jesus resolve fazê-lo por meio de uma oração, que felizmente foi para nós registrada pelo evangelista João, no capítulo 17 do seu Evangelho. É uma oração sublime. Todo o capítulo trata-se dessa oração. Não foi, portanto, o Pai Nosso a única que Jesus nos legou. E é uma oração que nos embala, que nos envolve, que de certo modo sintetiza todo o programa da vinda de Jesus, toda a missão, toda a finalidade, bem como todo o trabalho a ser desenvolvido nos séculos, na edificação do reino dos céus, nos corações que ali se iniciava. Um trecho, no entanto, dessa oração nos chama a atenção pela beleza profunda, pelas palavras poéticas. Um trecho que em si, se a ele nos entregássemos em meditação, se nos debruçássemos sobre ele, teríamos material para refletirmos por toda uma existência. Teríamos um manancial de consolo, de esperança, mas também de consciência e responsabilidade, que norteariam com segurança a nossa atuação no mundo e em nossa seara espírita e cristã. A partir do versículo 17, deste capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus, em oração a Deus, por nós todos, diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio também. E santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade.
Não peço apenas por estes, fazendo uma referência aos discípulos que estavam ali, mas por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que eles sejam um, como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Que eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Sublimes palavras do Mestre, que em si já bastariam para a nossa reflexão. Mas é sobre elas que vamos nos voltar, pedindo a inspiração dos benfeitores espirituais e as luzes do Consolador, a fim de que nos auxiliem a entender tudo o que ali o Senhor nos diz, todo o programa que Ele desenha por estas palavras, ajudando-nos a entender a finalidade da verdade no mundo, na vida, verdade de que Ele se fazia portador, verdade que trazia à terra, a fim de nos séculos erguer-nos ao céu e ao Pai, na unidade de comunhão no amor, a que ela há de nos conduzir. É isso que Jesus traça em perspectiva com essas palavras, desenhando para nós a natureza da sua missão, bem como daqueles que haveriam de dar-lhe continuidade no mundo, os fiéis servidores, os verdadeiros obreiros da verdade em todo o tempo. E para que não estivessem desatentos, inscientes quanto ao que lhes caberia no caminho, diz ele: é por isso, Pai, que santifico a mim mesmo na verdade, para que eles sejam santificados também. E o que seria essa santificação na verdade? Ora, isso nos projeta a uma reflexão sobre o preço de trazer a verdade a um mundo que ainda se adequa em grande escala às ilusões, ao jogo escuro das ilusões, como diz André Luiz, na obra que inaugura a sua série. Qual o preço em todos os tempos que foi pago pelos mensageiros e pelos arautos da verdade? O maior deles, o próprio Mestre. O preço está na cruz, está nas lutas ásperas, desafiadoras, mas e a recompensa? Está na ressurreição, na vida nova, na vida que se eleva, no mundo que progride, na luz que se expande através dos séculos. Esse é o preço que estaria reservado a todos os seus seguidores, mas eis também a recompensa, eis também os horizontes que dali por diante haveriam de alcançar. É isso, portanto, que Jesus quer frisar inicialmente nessas palavras: santifico a mim mesmo. Fui primeiro à cruz, partilhei e partilharei convosco as dores, porque esse é o preço do progresso. No mundo em que muitos aspectos ainda se cultiva a ilusão e a mentira. Aliás, é interessante, sempre me chamou a atenção a fala de Jesus, desta feita registrada no Evangelho de João, no capítulo de número 8, versículo 44, quando naquele diálogo com os fariseus, com os doutores da lei, em torno da verdade e da mentira, Jesus traz algumas considerações interessantes. Ele diz: tendes por pai o diabo, e ele é o pai da mentira. Ficava pensando o que Jesus queria dizer com isso, dentre
tantas características que poderia atribuir ao diabo, que aqui não é uma figura específica, mas toda e qualquer postura de nós, criaturas, que nos afaste de Deus, dentre todos os atributos e características, Jesus escolhe a mentira. Porque no fundo, analisados ao fundo, todos os nossos desvios têm por base uma fuga à verdade, um compromisso com a mentira. E todo passo na direção de Deus e do progresso representa um abandono à ilusão, à mentira e um compromisso que se faz com a verdade. A verdade sobre si, conhecendo-se, a verdade sobre a lei, tomando-a como referência para transformar-se. Por isso diz Jesus, tudo que nos afasta de Deus, tudo que cria empecilhos ao nosso progresso, e portanto a nossa paz, a nossa felicidade, tem por base a mentira, ou uma fuga ao contato com a verdade, ao compromisso com a verdade. Porque diabolos, no grego, traduzido por diabo, aquele que se opõe, aquele que divide, aquele que afasta, tudo em nós que estabelece uma oposição, uma barreira à livre expansão do amor de Deus, à livre radiação da luz divina por meio do espelho de nossas almas, tudo isso tem por base a fuga à verdade. Santificar-se, portanto, na verdade, é comprometer-se em trazer para o seu mundo interior a verdade com o preço que ela traz. A trazer para o mundo ainda envolto tantas vezes nas ilusões, essa luz que no tempo há de dissipar todas as sombras, embora despertando muitas resistências em seu trabalho e em sua atuação. É o que também outro grande espírito quis nos ilustrar por meio do seu conhecido mito da caverna, trazido até nós por Platão, que registra os ensinamentos de Sócrates. Quando ele descreve o mundo, ou a imensa maioria das criaturas que ainda vivem no mundo, como aqueles a contemplarem simplesmente as sombras no fundo da caverna. Vez por outra, esses prisioneiros, um desses prisioneiros que ali está nessa caverna, a contemplarem simplesmente o jogo daquelas sombras e das ilusões, vez por outra um deles se liberta, vai ao mundo da realidade, alcança a realidade do Espírito, o reino por excelência da verdade, porque no corpo podemos mascarar intenções, sentimentos, mas o Espírito, o que diz respeito ao Espírito é verdade. O que se sente, o que se pensa se revela no Espírito, se revela no mundo espiritual, não se encobre. Tudo, portanto, que diz respeito ao Espírito, diz respeito à verdade. Por isso Jesus fala de uma adoração em Espírito e verdade. O Pai busca aqueles que assim o adoram, em Espírito e verdade. Então aqueles que saem da caverna e acessam esse mundo das ideias, como diz Platão, o mundo da realidade espiritual, esse universo, num primeiro momento ofuscam-se, mas adaptam-se, porque assim opera a verdade conosco, como fez com Saulo. Ofuscou os seus olhos para certas ilusões que antes brilhavam tanto para ele, para que os seus olhos se adaptassem agora à contemplação da vida verdadeira, da luz do Evangelho. Esses prisioneiros, portanto, que saem, têm aquele primeiro choque no contato com a verdade, mas intentam voltar à caverna para libertar aqueles companheiros seus que lá permanecem, como são recebidos em geral. Como loucos, como dignos de serem excluídos, perseguidos, humilhados ou mesmo mortos. Porque a verdade desperta esse tipo de resistências. É isso que Jesus, portanto, está nos dizendo: santifico-me primeiro, para que eles sejam também santificados na verdade. Para que eles entendam o preço que estará envolvido nessa tarefa, mas que entendam também
que é a verdade, a grande força que opera no mundo, na criação, trazendo os corações do reino das ilusões para o reino do Espírito, para a unidade e a comunhão com o Pai. Por isso ele conclui: para que sejam um, como eu sou em ti e tu em mim, que eles sejam um em nós, para que entendam por que eu vim, porque fui enviado. Assim como me enviaste, Pai, eu os envio também ao mundo, a expansão da verdade na sua função regeneradora e libertadora das consciências. As lutas certamente virão, mas em se lembrando do caminho que foi aberto, da cruz que foi convertida numa ponte para a vida nova e para a ressurreição, haverão de ter forças, de se fazerem dignos da empreitada que lhes foi conferida. É uma belíssima prece, portanto, de Jesus, que talvez os discípulos não tenham compreendido em todo o seu alcance naquele momento, em que, até então, o Evangelho era caracterizado pelas flores, pelas alegrias, mas os espinhos e as cruzes viriam a lhes esclarecer melhor o que Jesus havia dito, mas ao mesmo tempo, fazendo-os entender a força tão poderosa deste elemento, a força tão poderosa da verdade, que uma vez irradiando-se no mundo, tendo encontrado um coração que a reflita, que a veicule, vai cumprindo inevitavelmente o seu papel e a sua função. Porque a verdade é paciente, mas é invencível. Um coração marcado pela verdade lidará em si com cada vez maiores dificuldades para resistir aos seus aguilhões e para resistir à sua força transformadora. Porque isso me faz lembrar uma belíssima fala do profeta Isaías, registrada no seu capítulo 55, versículos 10 e 11, já que Jesus havia dito na sua oração: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isaías, sendo o intermediário ali do pensamento divino, diz, como se desse voz ao próprio Criador: porque assim como a chuva e a neve descem do céu e não retornam ao céu sem antes terem cumprido o seu papel, regando o solo, fazendo brotar, dando semente ao que semeia e pão ao que come, assim também a minha palavra, uma vez lançada, uma vez irradiada, não volta até mim vazia, sem antes ter cumprido o seu propósito. Todo o desígnio de Deus, trazido ao mundo pelas almas que se fazem fiéis à verdade divina, não volta até ele sem antes cumprir o seu papel. O tempo para isso poderá variar, mas é certo, porque a verdade é paciente, mas invencível em seus propósitos, nas marcas que cria num coração. Como um sol que irradia, a alma que recebe o influxo dessa luz, desses raios, estará dali por diante sempre, para sempre marcada pela verdade. E será cada vez mais difícil lutar contra ela e contra a sua força que opera dentro de nós. Porque quando pensamos em poder, ao longo dos séculos, em geral, pensamos em fortunas, em poderio bélico, em influência e prestígio. Mas todas as obras edificadas por essas forças, muitas delas hecatombes, destruições e etc., tudo isso no tempo vem sendo transformado. Mas o que é obra da verdade permanece e só se aperfeiçoa. Por isso não há dúvida, a força mais poderosa do universo é a verdade veiculada em amor.
aliada ao amor sempre que opera, porque vindo de Deus, naturalmente vem também, secundada, alimentada pela força do amor. Então é isso que Isaías está a nos dizer. A luz da verdade, irradiada pelas almas que dela se fazem emissárias, marca de maneira indelével outras almas. E dali por diante, a alma que foi pela verdade marcada, poderá até postergar, fugir, aquilo que ela iniciou em si, mas cada vez será mais difícil, até o ponto que ceda, que deixe, como um dia Saulo, de recalcitrar contra os aguilhões, porque a força mais poderosa da vida é a força que nos leva à nossa destinação. É a força que nos arrasta aos anseios mais profundos da alma, outrora adormecidos ou abafados pelas ilusões, mas que pelo sol da vida, pelo sol da verdade que resplandece acima de todas as sombras humanas, essa força em nós é revivida, é rediviva e cumprirá o seu trabalho. Talvez por isso também o apóstolo Paulo tenha nos deixado registrado, bem nesse espírito de Isaías, na sua epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, uma fala interessante quando nos diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, alcança o imo do ser. A espada de 2 gumes é aquela que é projetada para penetrar. Ele usa essa metáfora, essa analogia para comparar o que a verdade faz em nós. Uma vez tendo contato com ela, sendo penetrados pelos seus raios, desse sol que resplandece de toda a eternidade como o próprio Criador, afinal de contas, a verdade é a sua lei que se irradia, eterna e imutável como Ele próprio, nos diria o codificador. A alma que é penetrada por um raio da verdade, quando algumas brechas nas sombras que nós mesmos criamos se fazem, ela dali por diante está marcada. Paulo diz, essa palavra é viva e eficaz, penetra-nos como uma espada, e é uma imagem interessante, porque a alma penetrada pela verdade está, entre aspas, destinada a morrer naquilo que era, para fazer-se melhor. Quando olhamos para a evolução dos seres, dos espíritos, de nós próprios, vamos percebendo que a nossa jornada não tem sido senão essa. Penetrados por mais um raio da divina verdade que chega até nós por tantas fontes, pelo Cristo, a fonte por excelência, pelo Consolador, pelas vidas que a essas mensagens se entregaram por inteiro, que se fizeram fiéis arautos da verdade, penetrados, portanto, por essa luz, muitas vezes recalcitramos, resistimos, mas lá ela está, ferindo-nos de morte para o que éramos, para as ilusões que perseguimos, abrindo-nos o convite a uma vida nova, naquilo que prepara dentro de nós. É uma força de que não se foge indefinidamente. Diante da verdade, encontramos-nos como que numa encruzilhada de fato. Ou a essa luz aderimos, ou a recebemos, a incorporamos buscando refleti-la, ou ela se fará em nós uma fonte de aflição até a mudança. Podemos estertorar o velho homem por muito tempo, mas o novo anseia por vir, porque a verdade destrói para construir, na lei de destruição que está atrelada à lei de progresso. Destrói os castelos de areia que construímos, destrói as ilusões que perseguimos para edificar em novas bases a verdade
o amor, a bondade, o compromisso com a lei que há de permanecer. É isso que acontece com a alma, no contato com o sol, com a luz da verdade. É uma força tão poderosa que precisa ser até graduada, porque não suportaríamos lidar com todo o brilho desse sol de inopino, de improviso. Por isso a misericórdia divina graduou-a nas várias revelações. Por isso gradua o Senhor para nós a nossa experiência com a verdade, permitindo-nos acessar gradualmente a verdade sobre nós. A verdade sobre as nossas dívidas e ajustes a fazer, gradua o Senhor, na sua misericórdia, a expressão de verdade que chega até nós, reconhecendo o imenso poder que ela tem de transformação. Diante dela, como dizíamos, dois caminhos se desenham. Como podemos ver numa bela mensagem que nos é trazida pelo Espírito Neio Lúcio, no livro Jesus no Lar, capítulo de número 25, intitulado justamente A Visita da Verdade. Conta-nos o caso, Neio Lúcio, de um indivíduo, de um crente, que vivia numa caverna escura, ali sempre a se lamentar do ambiente sufocante daquela caverna, dos odores não muito agradáveis que ali se faziam presentes. Julgava-se o mais infeliz dos homens, embora considerando-se melhor que todos os demais. E ele então orava, suplicava ao Senhor da vida que lhe tirasse daquela caverna, que o removesse, porque não poderia ele contar com mais recursos, com mais favores, digamos, se considerava-se assim tão apto. E insistia em suas súplicas e rogativas, até que o Senhor, ouvindo, lhe envia então como primeira mensageira da sua presença, a fé. A fé comparece àquela caverna, o consola, o induz a persistir na oração, a confiar no futuro. Ele se sente um pouco acalentado por algum tempo, mas logo que a fé parte, ele volta às mesmas posturas de antes, de revolta, de inconformação, acreditando que não era visto, que não era atendido pelo Senhor da vida. Ele, em sua infinita misericórdia, envia-lhe então uma outra mensageira desta feita esperança, que lhe afaga os cabelos e que o concita à calma, à resignação, à fortaleza. Mais uma vez, por algum tempo, ele se consola, sente-se visto, atendido por aquele Senhor, mas em partindo a esperança, pouco tempo depois, ele volta àquela mesma postura. Mais adiante, com a insistência das súplicas, envia-lhe o Senhor a caridade. A caridade o acolhe como uma mãe, o afaga, o nutre, o alimenta, o estimula a essa esperança, a essa confiança no amor, na caridade. Ele, mais uma vez, se consola por algum tempo, no entanto, logo parte a caridade, ele, mais uma vez, volta àquelas mesmas posturas. Por fim, envia-lhe o Senhor, então, a verdade. E em adentrando aquela caverna, a representar a noite da sua própria ignorância, a respeito de si, sobretudo, a verdade se faz a luz que revela, que mostra a realidade do ser, a realidade de si. E qual não é a sua surpresa e mesmo espanto quando percebe que todo aquele odor, aquele ar pestilento, aquela situação desagradável, na verdade se devia a ele próprio, em decorrência de várias feridas e pústulas que ele mesmo trazia em seu corpo. Aterrorizado, portanto, ante o que a verdade revelava sobre si, ao invés de encará-la frente a frente,
tomando o compromisso de curar-se a si mesmo, portanto, amparado pela luz da verdade, resolve aquele indivíduo fugir à caverna, em desabalada carreira, buscando outra furna, outra caverna, onde pudesse manter-se na mesma sombra de ignorância e de acomodação. Eis o que a verdade propõe à alma quando a encontra. A possibilidade da libertação, com todas as lutas envolvidas, mas com a felicidade a ser alcançada. Ou a fuga, o postergar, o resistir à luz que me visita, e que por não bem aproveitada se faz em mim agora fonte de aflição. Por isso Jesus nos disse: cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Porque a verdade, a palavra divina chega até nós de um meio ou de outro, sobretudo pelo Evangelho, e nos propõe consciência com liberdade e responsabilidade, ou fuga com aflição e angústia. Mas não nos enganemos, por mais tarde o processo, a verdade cumprirá a sua função em cada alma, em cada vida. Isso é o santifica-os na verdade, Pai. E essa é a missão de todo discípulo fiel da verdade, fiel do Evangelho, santificar-se com Cristo, para no mundo espargir os raios da verdade, para que ela seja em outras vidas a poderosa força que eleva os corações do mundo para a unidade do amor em Deus. Mas para que ela se expanda, não precisa a verdade somente de lábios, precisa de mais do que isso. E é o que vemos também no Evangelho, um pouco adiante, citávamos o capítulo 17 de João, passemos ao capítulo seguinte, quando temos a prisão de Jesus, quando temos o início de sua paixão, e é um momento marcante quando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, está diante do preposto de Roma, a representar o poderio do mundo e de suas ilusões. O Senhor da verdade, diante do império da ilusão, da vaidade e do orgulho. Pilatos indaga ele: tu és rei? E Jesus lhe responde com uma indagação: os outros que te disseram, ou dizes isso de tu mesmo? Em outras palavras, quando atribuímos a Jesus um título, o fazemos de motu próprio ou porque outros nos disseram? Quando o chamamos de Senhor, de Mestre, o fazemos porque o vemos como tal ou porque lemos no Evangelho ou nos textos de Emmanuel? Dizes isso de tu mesmo ou foram os outros que te disseram? E Jesus vai naturalmente contornando aquela situação, dizendo que se o meu reino fosse daqui, os meus teriam pelejado por mim, mas o meu reino ainda não é daqui. E acrescenta, palavras sublimes: eu para isso nasci, e para isso vi ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Eis aí, meus amigos, minhas amigas, a força dos mártires. A força dos obreiros do progresso em todos os tempos. Porque eram da verdade, nas dores mais atrozes, ouviam no imo da alma a voz do bom pastor: não vos deixarei órfãos, vinde a mim. Essa força poderosíssima que o Senhor conferiu aos seus seguidores para que enfrentassem um império, não só o romano, mas o império do orgulho e do egoísmo no mundo. Só a força da verdade, como diz Paulo, seguida em amor, para triunfar sobre tantos óbices. Então Jesus diz isso: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo,
para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Pilatos então lhe indaga, numa das mais conhecidas perguntas dos séculos: que é a verdade? E a resposta de Jesus é a mais eloquente de todos os tempos, porque ele não diz nada, e ao mesmo tempo diz tudo e diz tanto, porque eram preciso palavras ante o que ele demonstrava. Era preciso mais do que aquele exemplo e aquele testemunho de fidelidade à sua ideia, à sua doutrina. Jesus, com aquele silêncio, dizia-nos a todos os que nos propomos ser seus discípulos e servidores, mais do que lábios que falem da verdade, que a divulguem, porque certamente nos lábios dos justos ela é divulgada, mas mais do que lábios, a verdade pede vidas que possam irradiá-la, que estejam dispostas a pagar o preço de trazer a verdade a um mundo que ainda não se afiniza com ela, de viver o amor, o perdão, a humildade, no mundo que ainda hoje tantas vezes há de cultuar o orgulho, o ódio, a violência. Há um preço a ser pago, mas é disso que a verdade precisa, não só de lábios, não só de palavras, mas de vidas. Porque a vida sintonizada com a verdade converte-se onde está, num pequeno sol que irradia, que distribui essa luz, luz que penetra outros corações, luz que os marca, que os fere, entre aspas, de morte, no que vinham sendo, para que venham a ser o que estão destinados a ser. Essa a força do Evangelho. Essa força que atemorizou, que espantou em todos os tempos aqueles que se ergueram contra o progresso da verdade no mundo. Ante aqueles corações dispostos a tudo, a tanto pela verdade, se impressionavam com a força que traziam em si. Recordamos assim de algumas dessas vidas que se tornaram para nós esse exemplo da verdade irradiada, para além apenas da verdade promulgada, divulgada. Recordamos-nos daquela vida, por exemplo, que em sua última encarnação foi o autor dessa frase e dela tantas vezes se serviu, sendo quase que o seu lema: poderoso é o sol da verdade, diria-nos o grande apóstolo da caridade, Eurípides Barçanufo, que pronunciava essas palavras não como quem compartilha uma frase de efeito, mas como quem irradia uma experiência própria. Porque voltemos no tempo e analisemos essa vida e o seu compromisso com a verdade. Um dia ele se chamou Rufo e vivia nas Gálias lugdunenses como um escravo. Isso está registrado para nós no livro Ave Cristo, pelo nosso querido Emmanuel. As perseguições se intensificavam naquela região, que viria a ser a região que mais mártires legou ao cristianismo. Não por acaso, mais tarde, ali o codificador haveria de nascer. Embora não tenha morado propriamente em Lyon, ali nasce, a representar um marco. E quando ali visita aquela cidade mais tarde, impressionado com a dedicação e a fidelidade dos espíritas por ali, ouve dos benfeitores: por que te espantas? Lyon é a cidade dos mártires. Se Paris é o cérebro, Lyon será o coração. Porque ali a fé havia sido viva. E quando as perseguições se intensificavam,
na casa de Tassiano, intentaram converter todos os escravos, os servos, aos deuses romanos. Queriam impeli-los a negarem ao Cristo, o que para eles significava também mentirem para si próprios. E premidos pela dificuldade, pela dor, pelos horizontes de tortura que se desenhavam e mesmo de morte, alguns dos escravos acabaram cedendo, com uma imensa dor no coração, renegando exteriormente o Cristo. Mas eles sabiam, dentre todos aqueles escravos, um não haveria de ceder. Deixam ele por último, aliás, para que não influenciasse e contagiasse os demais. Chegada a vez de Rufo, quando impelido a renegar o Cristo, não pode fazê-lo, porque estava de tal modo comprometido com a verdade, que nem uma ligeira mentira poderia fazer. Porque imaginemos, gente, era só dizer da boca para fora, eu nego Cristo, mas por dentro continuar seguindo, mas nem isso ele fazia. Nem a isso se dispunha, porque seria mentir a si mesmo, e o seu compromisso era com a verdade. Então ele não diz, não se curva, é preso, torturado na prisão, e marca um dia solene, para ser levado, portanto, às últimas consequências do seu ato. Ou ele cederia, ou seria morto, e de maneira espalhafatosa, a fim de que servisse de mensagem para todos. Submetido, portanto, a dias de tortura na prisão, chega o fatídico dia. Rufo, nosso querido Eurípides, é tirado da prisão, é trazido para aquela festividade, porque faziam desses atos festividades. E para tornar ainda mais desafiadora a prova, quando ele se aproxima, mãos atadas, corpo exaurido, trazem para perto de si Dioclécia, Rufília e Diônia, sua esposa e suas duas filhinhas, tão pequeninas, que logo se dirigem a ele, papai, papai. E então o Opílio Veturo, o algoz, volta-se a ele e diz, chegou o momento, Rufo, é agora ou nunca. Ou renegas ao Cristo, abandonando as ideias desse mistificador, ou serás responsável pela tua própria morte e pelo banimento dos teus, porque serão vendidas sua esposa e suas filhas como escravas. Diz-nos Emmanuel, inconcebível imaginar o que se passou neste coração. Na luta interna do discípulo fiel. Mas em determinado momento, o seu rosto se serena, percebe-se que ele estava em prece. E aí nos lembramos, aqueles que forem da verdade, ouvirão a minha voz. Certamente no imo da alma ouviu, confia em mim, porque eu sou contigo. E então ele diz ao seu algoz, Senhor, os que estão prestes a morrer, se colocam à frente da verdade, como a dizer, hoje a verdade também te visita, como um dia me visitou. Talvez não poderás compreender agora o que vives, mas estarás marcado daí por diante, porque não temos dúvida, meus amigos,
todos os corações que estiveram diante do Cristo, dos mártires, dos obreiros da verdade em todos os tempos, nunca mais os esqueceram. E certamente foram eles e as suas vidas, os seus testemunhos, a sua fonte de regeneração. Assim era naquele momento Rufo, para aquele coração. Os que vão morrer se colocam à frente da verdade. Dói-me o coração ter de lidar com essa incerteza que agora espera os corações queridos no mundo. Mas nesta hora, entrego-as ao juiz do céu. Hoje, podeis sentenciar. A casa, o solo, o arvoredo, o ouro, permanecem em as vossas mãos. Amanhã, porém, sereis chamados ao tribunal da consciência, perante o Criador. A prestação de contas no tribunal da consciência, perante o Criador. E onde estão aqueles que em outro tempo perseguiram e condenaram? Arrojaram-se ao mesmo pó, onde se confundem servos e senhores. As liteiras da vaidade e do orgulho consomem-se no tempo. Mas eu não temo a morte, que para vós é enigma e mistério, mas para mim é libertação e vida. Como um dia disse o apóstolo Paulo ao guarda cambaleante, que dizia-lhe: lamento a sua situação. Aquela alma que irradiava a verdade com tal força a ponto de fazê-los cambalear e tremer, diz: não me lastime, no entanto, porque eu parto cumprindo deveres sagrados em busca do Senhor da verdade e da paz. Ao passo que vós retornareis ao convívio com os asseclas de Nero, ao jogo escuro das ilusões do mundo, do orgulho e da vaidade. Não tema a morte, portanto, não me lastime, portanto. Assim, Rufo, não a temo, porque o que para vós é enigma e mistério, para mim é verdade, é libertação, é vida. E segue acrescentando um pouco mais adiante: os nossos padecimentos de agora não são senão o lenho atirado à fogueira, à chama do idealismo santificante que há de iluminar, regenerar a humanidade. Cada luta, cada sacrifício do discípulo fiel da verdade é um lenho, é uma lenha que se acrescenta à chama inapagável dessa luz que somente se engrandece no tempo, iluminando consciências, despertando corações para o reinado divino. A luz, ou melhor, a fogueira que um dia consumiu o fogo, o corpo, melhor dizendo, de Jan Hus, nosso querido Allan Kardec, discípulo fiel da verdade, em recebendo aquele corpo, aquela chama, foi a chama que irradiou-se ainda mais brilhante para os séculos por vindouros, preparando o processo de resgate do Evangelho do Cristo, que mais tarde ele próprio viria continuar na condição de Allan Kardec. Mais uma vez em seus caminhos, no caminho da verdade se ergue a fogueira, desta vez não o corpo, mas os livros, consumindo no entanto apenas a matéria e exaltando com ainda mais beleza a grandeza das suas ideias, a luz da verdade. Recentemente, estudava um pouco mais sobre a vida de Jan Hus e achei muito interessante, naturalmente não é por acaso, uma das palavras mais presentes nas várias cartas que trocou antes de ser preso e mesmo durante a sua prisão: verdade. E dizia ele numa dessas cartas: a verdade que querem eliminar é daquelas
que brilha mais forte quanto mais tentam apagá-la, e que se eleva mais alto quanto mais tentam rebaixá-la. Esse é o coração escolhido por Jesus para trabalhar em conjunto com o Espírito de verdade. Esse é o coração ao qual Erasto se referia mais tarde, nas cartas que troca com Kardec, quando da escrita de O Evangelho segundo o Espiritismo: os Espíritos, ao te escolherem, sabiam que a tua fé é daquelas que fazem caminhar por sobre as águas e transportar as montanhas, e que qual muro de aço, ela resistiria a todos os ataques, porque era a fé já forjada na fogueira de Constança, que não haveria de temer agora a fogueira da calúnia, da difamação, entendendo que ela só haveria de exaltar a beleza das ideias, de que se fazia emissário, de que se fazia portador. Por isso Erasto a ele se dirige: adeus, caro companheiro de antanho, discípulo fiel da verdade, diante do Mestre, que diante do Espírito que te ama e a quem venero, outrora juramos consagrar as nossas forças e as nossas existências, a fim de levar a cabo a obra e o compromisso que assumimos. É isso o que Rufo traz lá para nós. Cada sacrifício, cada luta desses corações não foi senão mais lenha que se lançou à chama, à tocha sublime, que vem iluminando, dissipando as sombras da ignorância, da perversidade no transcurso dos erros. E ainda conclui Rufo, dizendo: a felicidade mora conosco nos cárceres. Poderíamos acrescentar: em cada luta, em cada prova, em cada testemunho, a felicidade mora conosco, porque dentro de nós ouvimos aquele que foi a maior expressão da verdade, o próprio sol da verdade, que um dia em nossos caminhos de Damasco brilhou, nos conquistou e hoje nos faz refleti-lo. E conclui de maneira muito bela dizendo: os nossos padecimentos de agora não são senão como as sombras ralas da madrugada a se misturarem com a luz de um novo dia que está por nascer. Ante a luz da verdade que se contempla, ante o sol de nossos destinos, que é Jesus, cada padecimento, cada luta, cada gota de suor, cada lágrima vertida em tarefa, em serviço a essa causa e a essa força, não se compara senão às sombras ralas da madrugada, ante o dia que se anuncia, ante a poderosa luz do alvorecer. Porque em todos os séculos, meus amigos, minhas amigas, os que se ergueram contra a verdade e contra a sua luz, tentaram parar o inevitável, tentaram evitar o alvorecer. Mas o alvorecer é inevitável. E os obreiros da verdade trabalham por um dia sem noite, que está em construção, e que já se anuncia no horizonte, desde a vinda de Jesus. Há aqueles tempos mesmo, a sabedoria de Gamaliel um dia alertou Saulo e aqueles que foram os primeiros a anteporem obstáculos à mensagem: se isto não for de Deus, perecerá por si. Mas se for de Deus e se for da verdade, não há obstáculo humano que possa deter essa força. E é o que os Espíritos nos dizem, na questão de número 781. Serão levados de roldão todos os que ainda se anteponham a essa luz. E mais, serão marcados por ela, e um dia serão também, certamente, fatalmente, os seus
servidores. Por isso, tão poderosa é essa força. Por isso, tão poderosos foram esses exemplos, alguns poucos, que aqui elencamos. Rufo, assim entrega sua alma ao Cristo, sendo arrastado por um potro, mas tendo recebido antes de Jesus uma grata alegria. Quando prestes a ser atado ao potro para ser arrastado até a morte, ouve daquele que, disfarçado de mercador de escravos, era em verdade um cristão em serviço, se aproxima dele e diz: vá em paz, eu sou cristão, sua mulher e suas filhas encontrarão um bom pouso nas minhas terras. E assim, com um sorriso, despede-se da vida um mártir, que séculos mais tarde viria a operar nestas terras do Cruzeiro, a lembrar-nos que poderoso é o sol da verdade. E poderosos, verdadeiramente poderosos, são os que a ela se afinam. Não acreditemos na força das sombras, que por ora ainda conta no mundo com os números, com as fortunas e com as armas. Acreditemos na força de um coração operando no amor com Jesus. Porque quantas almas o exemplo de Rufo transformou. Quantas almas o exemplo de Paulo transformou. Quantas almas o exemplo de Kardec e de Jan Hus tem transformado. Quantas almas a luz da cruz já ressuscitou para a vida maior. Para a comunhão com o Senhor da vida. Por isso, em nossas atividades hoje, sintamos que nós operamos na esteira desses que nos antecederam, que não mediram esforços para no mundo, para nessa caverna em que ainda muitos nos encontramos, acenderem essa luz. Lembremos-nos destes que pavimentaram caminhos, que abriram horizontes e que consumiram-se a si próprios, corpo, saúde, recursos, renúncias, sacrifícios, para que a tocha do Cristo, mais tarde do Consolador, chegasse às nossas mãos. Porque não há outro meio de mantê-la acesa. Dá-nos o Senhor o oxigênio da sua graça, do seu amor, mas o combustível para acender essas luzes no mundo haverá de vir de nós. Haverá de vir de cada coração inflamado em amor, vinculado à verdade. Fora disso, é estarmos sujeitos ainda à construção para a destruição de nossos velhos castelos de areia, das sombras de ilusão a que ainda nos apegamos, mas em nos lembrando do Cristo, dos seus obreiros, dos seus fiéis servidores, sentimos esse sol que se irradia acima de todas as sombras e de todas as nuvens. Por ora, o mundo ainda se vê envolto nas contradições, nas lutas, nas guerras, na sombra que ainda permeia tantas vezes as relações. Mas busquemos em pensamento e pelo coração elevarmos-nos mais alto acima de tudo isso. Deixemos-nos receber a luz que chega até nós do Cristo, que é o sol espiritual de nossos destinos, e em voltando ao mundo, e em voltando à luta, saibamos refleti-la na certeza de que é a força mais poderosa que está em nossas mãos, que vem vencendo, que venceu, que triunfou, não só sobre o Império Romano e toda a sua perseguição, mas que vem ganhando espaço e terreno em cada coração, vencendo o império da morte, o império da ilusão, o império do orgulho, o império da vaidade. Todos os impérios, só a luz da verdade, expandida em amor, há de vencê-los e de triunfar sobre toda sombra. Que o Senhor seja para nós sempre, em todos os momentos,
o sol, a luz que segue irradiar, e que onde estamos a operar com ele, saibamos refletir e irradiar esses raios transformadores, na certeza que esses mártires, heróis e heroínas de nossa fé, nos legaram, de que o reino há de se fazer cedo ou tarde. Benditos os que trabalharem pelo alvorecer, benditos os que trabalharem pelo dia sem noite, que o Cristo está a ascender para o futuro da humanidade. Que o Senhor nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.